Tá, vamos lá então. Cara, qual é a ideia, tá? A ideia é o seguinte, eu vou ter que fazer uma bibliometria para o doutorado, e uma bibliometria, ele é um artigo, não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. Me mandou uma que tu fez. Beleza. Então, é um artigo, na realidade, que ele mostra de forma quantitativa a produção científica, né? Então, ele mostra qual é, por exemplo, vamos pegar uma temática do background mesmo, né? Quem está escrevendo sobre background, onde estão esses pesquisadores, quais são as universidades, quais são as revistas. Então, ele é um artigo que te dá um panorama da pesquisa. É o que o Ele... LabSat faz, né? Oi? É o que o LabSat faz. O LabSat faz muito, 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 Eu muito. nunca vi nada diferente disso deles. Na realidade, esses artigos eles servem para quê? Para ser um pontapé inicial, para que dali tu faça alguma outra coisa, entende? Então, por exemplo, tu faz uma bibliometria para saber o estado da arte de alguma temática, e depois, com o que tu encontrou, tu escreve uma coisa teórica, aí é uma revisão sistemática de literatura, que são coisas diferentes, né? E depois disso aí tu faz um modelo teórico e faz entrevistas, que daí é um teste empírico. Então, basicamente, uma boa pesquisa, ela sempre vai partir de 3 passos. Primeiro, esse levantamento quantitativo da publicação científica, que pode ou não virar uma bibliometria. Se a pessoa não quiser, ela não escreve o artigo, entendeu? Ela fica só com aquele resultado. Desse aí, a gente faz um artigo teórico, no caso aí a gente faz uma leitura mais profunda dos artigos que a gente encontrou, escreve teoricamente sobre eles, e aí ele levanta construtos. O que tu fez com a Teodora foi, partindo já do material levantado, levantar construtos. Então já existiam coisas, fez uma leitura mais profunda para encontrar esses construtos na literatura. Então seria, no caso, uma fase 3, entendeu? Uma fase empírica de pesquisa. Mas E de aí qualquer depois... forma, Oi? Pode falar. mas de qualquer forma aquela fase que a gente fez com a Teodora lá, quando a gente vai partir, a gente tem que fazer de novo, né? Depende, entendeu? Por exemplo, se tu pega uma literatura, normalmente as pesquisas elas têm que trabalhar com uma literatura de no mínimo 5 anos para cá, tá? Então, se tu pegar uma bibliometria que fale até o ano de 2016, não serve, entendeu? Morreu, não serve. Agora, se tu pega uma bibliometria que vai falar até o ano de 2018, serve? Em parte, porque tem uma literatura de 2 anos atualizado, mas aí com certeza os caras vão te dizer, cadê os artigos de 17, 18, 19, 20? Cadê os últimos 3 anos, entendeu? Então, o legal é sempre ter pelo menos uns 4 anos dentro desse escopo, entendeu? Dos 5 anos que eles querem. O perfeito mesmo é a gente trabalhar com literatura de 5 anos. Então, ter pelo menos um artigo nesse momento de 16, um 17, um 18, um 19 e um 20. Pelo menos um de cada. Mas se a gente ficar com os últimos 4 anos, tá ok também. Então, a moral é ter sempre esse material mais atualizado, entendeu? Tá, agora vamos para a parte prática, então. Qual é a ideia? Então, a ideia é que tu vai ficar com esse artigo do setor público, né, da eficiência no setor público, e eu vou ficar com esse artigo da economia do mar da biotecnologia. E a gente vai fazendo isso aos poucos, tá? Como é que eu pretendo fazer isso, tá, Gustavo? Eu pretendo assim, ó, a gente tá fazendo hoje às 4, de repente semana que vem a gente se encontra de novo às 4 para poder a gente fazer isso sempre juntos, né? Tipo, a gente faz a tarefa e aí tu vai ver que, por exemplo, normalmente é uma coisa que tu tem que fazer. Eu vou fazer um contigo aqui, por exemplo, e tu vai entender o que tem que fazer e tu vai seguir fazendo aquilo ali para terminar, entendeu? Por exemplo, a gente vai fazer a pesquisa de 3 bases de dados, que é o Web of Science, Scopus e Science Direct. São as 3 bases que a gente vai usar. Dessas 3 bases, a gente vai usar as palavras-chave que já estão definidas, tá? As palavras-chave desse artigo de eficiência já estão definidas, então eu vou te passar as palavras-chave. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nessas 3 bases, uma de cada vez. Então, vamos entrar primeiro na Web of Science. Aí, vamos abrir um Excel. Tudo é trabalhado assim, né? Tipo, tu pega o arquivo do Excel e tu pega a base de dados. Aí, mas para entrar na base de dados é um parto, assim, tu entra no periódicos CAPS, faz login pelo CAF, tudo isso eu vou te ensinando com a maior calma do mundo, entendeu? É o que a gente fez no background que tu ensinou eu e a Teodora. Tu já sabe usar o CAF, então? Sim, a gente fazia lá. Então ótimo, então essa parte já tá sussa para ti. Então nós vamos entrar e vamos fazer isso, entendeu? Qual é a diferença? A diferença é que agora a gente vai fazer uma anotação mais precisa dos números do que a gente vai encontrar,
entendeu? E a gente vai baixar o arquivo que a gente chama de .ris, tá? O que seria o .ris? Olha, lembra daquelas câmeras de filme antiga que tu tirava foto no filme e depois tu revelava? Uhum. Basicamente é isso, tá? A gente vai pegar o RIS da referência. Então, a gente não vai baixar os artigos, a gente vai baixar a referência do artigo. Nós vamos jogar tudo dentro de um software chamado EndNote, que eu te mando o link para tu baixar e instalar no teu computador, tá? E aí a gente faz toda essa pesquisa numa base de dados, depois a gente faz toda essa pesquisa na outra base de dados e na outra. A gente vai amontoar um monte de arquivo no computador .ris. E aí a gente vai importar esses arquivos todos dentro do EndNote. E por que a gente faz isso no EndNote? Porque, primeiro, o EndNote ele tira artigos duplicados, entendeu? Então, se a gente achar, tipo, 15 mil artigos, com certeza isso aí, ao passar para o EndNote, vira 7. Ele tira tudo que é duplicado. Eu não entendi o que ele faz, época. Eu entendi que ele tira o que é duplicado, mas como ele, tipo... O que seria o duplicado? O duplicado é assim, ó. Vamos supor que tem um artigo... um background do empreendedor da tua autoria, tá? Que a gente publicou esse ano, tá? Então, esse artigo ele pode ser indexado em diversas bases de dados. Ele pode ser indexado na Web of Science e na Scopus, mas ele não está indexado na Science Direct. Ah, entendi. Ele vai estar nos dois lugares. Ele vai estar nos dois, entendeu? Quando a gente... Só que aí tu me pergunta, mas se vai estar em dois, por que a gente não trabalha só com uma base? Porque às vezes está em dois, às vezes está em um só, pode ser que seja em 3 bases. Então, se a gente não usa as 3 bases, a gente não consegue dizer que buscou toda a ciência agregada aquilo, entendeu? Tá, entendi. Obrigado. Entendeu? Então, a gente vai juntar isso tudo no EndNote e o EndNote automaticamente ele já detecta o que é duplicado e ele tira fora. E aí a gente fica com uma listagem de referências enorme, assim. Às vezes aquilo ali... Eu já fiz bibliometria que eu comecei com 30 mil artigos, sabe? E eu já fiz bibliometria que eu comecei com 300. Então depende do que a gente vai encontrar acerca da temática. Eu não sei como é que vai ser, tá? Mas enfim. E outra coisa, a gente trabalha com mais do que uma palavra-chave. Então, no caso de eficiência... Tudo em inglês, óbvio, né? Tipo, no caso do bibliometria da eficiência, essa a gente vai trabalhar, por exemplo, efficiency and public management, administração pública, tá? Public management. Só quando eu falo de public management, eu tô falando de gerenciamento público, eu não tô falando de administração, entendeu? Tô falando da técnica de gestão pública. Tá, aí essa pesquisa vai ir pro nosso Excel, pro nosso EndNote. A segunda pesquisa vai ser Efficiency and Public Administration. Parece que é uma coisa, para nós é a mesma coisa, o management e o administration é a mesma coisa, porque a gente fala de administrar. Para fora do país não é. Porque o management é a gestão, é tipo o cara que vai lá e põe a mão na massa e faz e acontece, entendeu? É quase que o operacional. Como se fosse o supervisor, um acima do operacional. É tipo o supervisor. O administration é esse cara mais estratégico, entendeu? Normalmente a gente vai encontrar o administration bem alto na empresa, no escalão da empresa. Tu pode ver que lá eles não falam do presidente, eles falam da administration. A administração do Trump. Como é que aqui a gente fala do governo do Bolsonaro. Lá eles falam da administração sei lá, agora do Biden, né? Da administração do Biden. Por quê? Porque quando eles falam de administration, eles estão falando de uma coisa estratégica. Não é o cara que faz, é o cara que pensa, entendeu? Só que, por que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente colocar as palavras efficiency and public management e depois a gente repetir com administration and public me perdi. Mas quando eu colocar a mesma palavra-chave, eu pego muitas coisas diferentes, mas eu vou pegar um monte de coisa que é a mesma coisa que foi indexada com as mesmas palavras-chave. Entendeu? Entendi. Então essa é a primeira importância em limpar as referências, tá? Bom, o que acontece? A primeira busca de Web of Science, Science Direct, Scopus, eu acho que a gente faz ela em uma semana. A gente se dedica em fazer essa busca em uma semana. Depois, na outra semana, a gente pega, Gustavo, e importa isso tudo no EndNote. Daí eu mando para ti o link do EndNote para baixar, para instalar. Eu tenho ele craqueado ali para instalar, tá? E instala no computador.
E aí instala e deixa ele instalado para a gente poder fazer a outra reunião. Aí na outra reunião a gente importa isso tudo, já tira os duplicados e fica aquele montão de referência. Depois que a gente tiver esse montão de referências dentro do EndNote, a gente vai para uma segunda análise, que é o quê? Que é ver que tipos de publicação tem ali dentro. Tá? Pela minha experiência em pesquisa, 90% são artigos. E sempre vai ter 10% de, sei lá, de capítulo de livro. Tem muito artigo de evento que chama Proceedings. Aqui a gente chama de anais de evento. Lá fora eles chamam Proceedings of encontro de não sei o que. São o que foi enviado ao evento. Então, os proceedings, eles normalmente não nos interessam. A gente tem que limpar os proceedings, a gente tem que limpar os livros, a gente tem que limpar. Aparece também, né? Aparece, a gente tem que tirar. Bastante. O que acontece? Se a gente está com muito pouca referência, muito pouco, a gente deixa o capítulo de livro entrar. Se a gente está com muita pouca referência, a gente também deixa os proceedings entrar. Mas para a bibliometria não faz sentido ter eles, entende? Sim. Aí a gente vai, então, montando uma tabela gigantesca no Excel, que nem a gente fez com o background, com palavras-chave, com só que autor, muito maior. Dito. Muito maior, entendeu? Só que sem salvar os documentos. Aí que tá. Os documentos eles ficam todos nesse formato .is importados no EndNote, né? Aí cria uma pasta no teu computador, na área de trabalho, onde tu achar que fica melhor, para trabalhar isso tudo. Eles ficam ali. Depois que a gente faz essa tipo, tirou as duplicidades, tirou os tipos de arquivo que a gente não quer trabalhar, ficamos com a nossa listagem de artigos, né, final. Essa listagem de artigos finais, a gente faz uma nova busca neles, tá? Por exemplo, a gente vai buscar de novo a palavra. O que é muito importante? No teu caso, é muito importante ter a palavra public, de pública, seja gestão pública ou administração pública, é obrigatório ter. Só que é obrigatório ter isso aonde? Ou no resumo do trabalho, ou na palavra-chave, ou no título. Então a gente vai lá, pega esses arquivos já resolvidos as duplicidades, a gente vai lá e bota um public e vê o que sai. Todos os artigos que tiver... Municipal, estadual, distrital... Porque a administração pública fora do país não tem muito isso, né, Gustavo? Fora do Brasil não tem muito isso. Não tem... a Public Administration. Né? Aqui que é muito grande. Mas a gente vai se deparando com coisas conforme vai fazendo trabalho também. Tu vai ver que daqui a pouco eles fazem essa divisão e a gente não sabia. Daí é uma coisa legal para colocar no trabalho. Na realidade, o trabalho, ele é que a gente falei aquele dia, né? Que nem martelar prego, né? Só que conforme a gente vai martelando o prego, a gente vai percebendo que, por exemplo, a parede que eu tô martelando é mais difícil o prego entrar. E aí esse relance que o pesquisador vai ter é o que ele vai escrever no final, entendeu? Então, se tu perceber que existe a administração distrital e a administração governamental e que é diferente, é um achado da tua pesquisa, entendeu? Isso aí tu pode anotar. Então esse teu Excel vai ficando enorme, vai ficando com abas. Depois que a gente faz essa pesquisa que eu estava te falando ali da palavra-chave, o public, vai ficar, sei lá, de 1000 artigos, vamos supor, fique 400. Por que isso acontece? Porque muitas vezes os artigos estão mal indexados, tá? Eu posso escrever um artigo sobre background do empreendedor e na hora de indexar eu indexo ele como administração pública. E não tem sentido nenhum. Então o EndNote consegue fazer essa busca pelo termo dentro dos trabalhos e te dizer se ali naquele trabalho fala ou não fala de administração pública, entendeu? É mais ou menos isso. Então ele afunilou. Oi? Ele faz um filtro, então. Ele vai afunilando. É meio assim, meio brutal o negócio. Não é brutal, é meio assim, alemão de feira o que o EndNote faz. Ele dá-lhe uma martelada e vê o que cai, entendeu? E a gente tem que estar ligado no que ele está fazendo para ir ajudando, mas ele ajuda. Basicamente isso. Depois que a gente faz essa pesquisa por public, a gente vai corar 2 vezes. Vai corar por public e vai deixar o resto todo. E vai corar por eficiência, com certeza. Não sei se é eficiência ou se é efetividade. A gente, de repente, usa só a raiz de effective, entendeu? A gente pode usar, por exemplo, eficiência, efetividade no Brasil, ele muda do I, né? Fica eficiência, efetividade. Para eles não, é effectiveness e efficiency, é a mesma raiz. A gente usa a raiz com o asterisquinho e vê o que ele nos coloca. E a gente vê o que aparece de artigo para ti.
Se tu ficar ali com... Aí a gente vê, né? Daí eu já tô indo pra uma suposição de uma coisa que a gente tem que ver o que vai ficar pra ti. De repente, se ficar com 500 artigos, a gente pode fazer uma nova busca, tentar atrelar public e também tentar brincar com a raiz da palavra pública pra ver se aparece ou não aparece, e vamos ver, tá? Mas tudo isso a gente ainda tá trabalhando com esse negativo da foto que eu tô te falando, tá? Depois que a gente faz isso, aí a gente vai ficar com, sei lá eu quantas referências ali dentro. Vamos supor que 300. Qual é o nosso papel? Aí a gente começa a brincar com um pouquinho de estatística, mas não te preocupa, não te assusta, que é uma estatística muito básica. É aquela estatística de 20%, entendeu? 20% de tal coisa, que o Excel faz pra gente. Então a gente vai pôr ali, vai fazer uma contagem. Então, por exemplo, de 200 artigos, 50 são publicados em 2010, 50 são publicados em 2012, e a gente faz uma tabela com quantos artigos publicados em cada ano, e depois a gente faz um gráfico para mostrar se aquilo está crescendo, se aquilo está diminuindo, entendeu? E a gente vai fazer... começa a transformar os dados em argumentos, né? Isso, a gente começa, na realidade, a pegar essa informação, né, e quebrar ela de uma forma legível, tá? Depois os argumentos a gente vai fazer na hora da escrita. Mas qualquer argumento que tu achar que tu já pode ter, tu já pode escrever, já pode deixar bem aqui pronto pra ti, entendeu? Depois que a gente faz isso, cara, daí aí a gente tem um modelo e a gente vai trabalhar com aquele modelo. Por exemplo, vamos fazer a lista de autores, vamos olhar todos os autores, vamos ver quais são os autores mais produtivos, colocar na planilha. Qual é a lista de periódicos, quais são os produtivos, e colocar na planilha os números. Depois a gente vai fazendo continhas, entendeu? Então, basicamente, a bibliometria, ela é esse trabalho aí de garimpagem, entende? Aí a gente vai fazendo isso. Eu acho que a gente pode fazendo isso semana a semana, entendeu? Bem tranquilos. Essa semana que vem a gente pega, aí se o Lucas estiver com a gente, da semana que vem ele parte com a gente no projeto. Se o Lucas não... Eu pensei num tema pro Lucas, se tu quiser falar pra ele depois, se bem que ele vai ver o vídeo, né? Eu ia te perguntar se tu pensou alguma coisa pra ele. Eu pensei em ele trabalhar com limitações digitais no trabalho remoto. O que o pessoal está tendo de dificuldade em trabalhar com o trabalho remoto? Não? Sabe quem está trabalhando um pouco? Sabe quem está trabalhando com isso? O Anderson. Só que ele está voltado especificamente pro Ava, entendeu? Qual Anderson tu diz? O Anderson que a Lívia e a Ana amam. Ah, é? Não sabia. Cara, isso aí vai ser minha tese, vai ser isso aí, basicamente. Um professor da FURG até. Ele tá trabalhando com uma professora da FURG e uma professora de outro lugar. Só que o dele é específico pro Ava, né? Uhum. Mas a gente vai fazer uma coisa parecida, então, de repente. Eu vou trabalhar com limitações digitais. Se o pessoal tem computador, se o pessoal está conseguindo acessar aplicativos, se está melhor no site. A minha ideia vai ser exatamente essa, fazer uma pesquisa de limitações digitais, mas aí trabalhando com o ensino remoto, entendeu? Não com o AVA, né? E sim com o ensino remoto. Por exemplo, até se o cara tem uma cadeira apropriada para ele sentar e assistir a aula. Isso aí vai entrar na minha pesquisa. Mas vai ficar bem legal. E aí o de limitações digitais é uma coisa que já está bem legal para mim, aí a gente puxa para o trabalho remoto e vê o que aparece. Mas vamos ver... Oi? É SITI, a área que tu vai fazer doutorado. É como se fosse o Lunard aqui. Seria, se fosse na FURG, seria com ele, entendeu? Com o Décio e aí dá. Eu acho que... Oi? Com o Décio não dá. Sabe que quem me apresentou a teoria de limitações foi o Décio, ele que me apresentou. Cara, assim, ó, eu não... De todos os professores da FURG, ele não é ruim, só que ele me deixa com muito sono, assim, 5 minutos. É muito devagar a vibe dele, né? Tem muita pena dele. E aí é esforçado, não é preguiçoso. Mas é o que temos. Mas então, se o guri voltar, aí a gente... Tô até anotando aqui para não perder limitações digitais e ensino remoto. Se ele voltar, cara, na semana que vem, a gente manda a gravação para ele, né, para ele participar e tal, para ele assistir. Se ele estiver com a gente na semana que vem no mesmo horário, daí a gente começa a trabalhar os três juntos nas bases de dados. Tu já conhece as bases de dados por cima, assim, já fizesse aquela pesquisa do background ali, né? O que eu vou te mandar aqui? Vamos lá, pagando os pecados. O que eu vou te mandar? Eu vou te mandar, então, uma...
bibliometria tu já leu, né? Tu já viu como é que é bibliometria, já tá por dentro de como é de... Qual foi que eu te mandei, tu sabe me dizer? Faz quase um ano, não vou lembrar. Mas é uma que tu fez lá com o pessoal do website, que tu me mandou. Bah, mas aquela ali tá muito defasada, Gustavo. Aquele modelo de bibliometria eu não tô fazendo há um baita tempo já. Eu acho que de repente vou te mandar uma outra para tu olhar. Não precisa ler tudo, de repente ler só o método ali, entendeu? E vai passando os resultados. Deixa eu anotar aqui, ó. Vou mandar então. Eu vou mandar eu tenho várias. Eu vou mandar umas ali e aí tu escolhe a que tu achar o assunto mais legal, assim, entendeu? E dá uma lida então, pelo menos. Na questão, se o Lucas estiver vendo isso depois também, a mesma coisa para ele, né? Escolhe o tema que achar mais legal, dá uma olhada bem olhada mesmo, assim, na parte da metodologia, olhar bem a metodologia, ver o que foi feito, e olhar muito a questão de análise de resultados. Aquela parte ler de verdade, sabe? Aquelas 2, 3 páginas que tem ali de análise de resultados. Porque ali na análise de resultados é basicamente a bibliometria, entendeu? Ele vai dizer, os países foram esses, e como é que conversa sobre os países? Os periódicos são esses, como é que conversa? Então fica de tarefa de casa. Primeiro, escolher uma dessas bibliometrias e ler o método, né, porque eu estou usando o método do Telo Gamarra agora. Antes eu usava um método que era a La Louca do Longaray. Agora eu uso um método que está na literatura, que está certo, que é o Telo Gamarra. Então, sacar esse método, né, e entender um pouco de como é que faz essa escrita de bibliometria, né, escrita de texto da bibliometria. Vou mandar isso para ti, vou mandar para vocês ali no grupo. E vou mandar também um Excelzinho de bibliometria, tá? Normal, assim, os primeiros eu fazia com mais cuidado, porque, não sei, eu acho que eu segui um formato. Agora eu faço mais assim, o que me serve, entendeu? Faço para servir a minha escrita. Então, eles estão mais bagunçados, os meus Excel de bibliometria. Porque, basicamente, o Excel da bibliometria, ele é o teu rascunho, entende? É onde tu vai fazendo contas, por exemplo, para depois passar limpo. Vamos pensar assim. Cada um faz o seu rascunho do seu formato, entendeu? Então, eu vou mandar ali um Excel de bibliometria, que daí consegue olhar um pouco de como é que isso vai sendo rabiscado, sendo escrito, tá? E aí, fica isso, né? Fica bibliometria, fica Excel de bibliometria, e aí, no teu caso, se tu tiver tempo também de dar uma olhadinha no Google Scholar sobre eficiência na administração pública, qualquer coisa que tu achar, para o assunto ficar mais familiar para ti, entende? Sim. Tranquilo. Daí, na realidade, assim, na primeira semana que a gente vai fazer essa pesquisa mais braçal de palavra-chave, ainda não vai ser tão necessário ainda, né? Mas quando a gente partir, estou dizendo assim, vamos pensar, hoje é a primeira semana na conversa inicial. Semana que vem a primeira busca nos bases de dados. Não vai ser tão necessário ainda estar dentro do tema, né? Mas na terceira semana tu vai ter que conhecer um pouco do tema para tu poder te ajudar na busca pelos resumos, entendeu? Então, se quiser já dar uma lidinha sobre o assunto, aí joga ali no Google Scholar, no Google Acadêmico, né? Eficiência na administração pública, dá uma lida em alguma coisa, começa a entender alguma coisa. Tem uma coisa meio assim, ampla para tu sacar, até o final tu vai ter que ter sacado, por exemplo, que tem a administração pública, tem o gerencialismo, que são formas de fazer a gestão pública. Então, tem uma administração pública mais burocrática, tem uma administração pública mais voltada à eficiência, que é essa administração gerencialista, que ela está mais de acordo com as empresas, por exemplo, do que com a administração burocrática. Tem uma administração pública mais voltada à participação, que é uma gestão mais democrática. Então, existem vários formatos de administração pública, entende? Que tu vai ter que ter mais ou menos isso em mente. Então, a gente está trabalhando com uma administração pública em eficiência, a gente está falando de gerencialismo, que aqui no Brasil quem trabalha muito é o Bresser Pereira. Então, são coisas que tu vai ter que te apropriar um pouco, entende? Porque no Brasil a gente foi trabalhar com gerencialismo no governo do Fernando Henrique. Antes era um governo militar. O governo militar era um governo extremamente burocrático. Não estava preocupado com eficiência, com fazer mais com menos dinheiro. Não era essa a preocupação.
Quando a gente pega o governo do Fernando Henrique, ele tem essa preocupação e aí ele faz essa reforma de administração pública. E quando a gente pega o governo do Lula, depois o Lula vai para um governo democrático participativo. Então ele vai ver o que as pessoas querem e vai fazer com o que as pessoas querem. Não estou entrando no mérito se ele roubou ou não roubou para você, se o outro roubou, eu acho que roubar todos roubam, né? Mas assim, são os formatos de administração pública, que isso vai ter que estar bem dentro da mente. Eu tenho um texto sobre isso dentro da universidade, que ele é bem legal, ele fala dos modelos, até do modelo anárquico, que é uma coisa muito louca, assim, né? Tipo, como é que faria uma gestão anárquica de alguma coisa? Se tu quiser, eu posso te mandar esse texto. Quero sim, por favor. Dos modelos. E aí, tu pode. Aí, o ler sobre o assunto poderia ler esse artigo, então. Aí ficava para ti de tarefa de casa. Dá uma olhada nessa biometria, escolher uma biometria e dar uma lida, dá uma olhada no Excel que eu vou te mandar e ler esse artigo, de repente, dos modelos de gestão pública. Tá? E aí, se o Lucas assistir o vídeo, fica pro Lucas quase a mesma tarefa, né? A primeira, escolher uma das biometrias que eu vou dar na lista, olhar o Excelzinho, claro, ver o vídeo, né? Ver o vídeo e ler sobre o assunto, e aí eu vou deixar ele se pronunciar aqui, entendeu? E aí, se ele se pronunciar e dizer, eu não pude por causa de sei lá o quê, mas eu quero seguir trabalhando com vocês, daí eu separo um artigo de limitações digitais para ele ler e mando para ele. Tá, Gustavo? Então, acho que tá bom, né? Dá pra fazer isso essa semana, dá pra ler esses negócios e dar uma olhada. Em meio-dia. E aí, semana que vem, a gente se encontra de novo e vamos indo. E, cara, vai ser muito legal, porque assim, foi o que eu te falei rapidinho aquele dia no WhatsApp, né? Bibliometria é o passo zero de toda pesquisa, entende? E, com certeza, em algum momento da vida, tu vai te obrigar a fazer pesquisa que vai ser no teu ESA. Não tem como fugir de fazer ESA. Tem que fazer. E os orientadores vão te dizer sempre a mesma coisa, vamos começar pelo estado da arte. E aí, se tu não sabe começar pelo estado da arte, o que as pessoas fazem? Elas começam a procurar sobre o assunto loucamente, sem um formato, porque elas não sabem procurar, entende? E aí, o que elas encontram, elas usam. Aí chega na banca, a banca diz assim, tá, Gustavo, mas por que tu não usou o autor tal? Aí tu fica tipo, sei lá, não sei dizer. E aí a banca te queima por causa disso. Se tu sabe fazer pesquisa sistemática, que é o que a gente vai fazer aqui, tu diz, não, porque eu usei as bases de dados tais com tais palavras-chave e ele não estava indexado. E aí a banca não tem o que te dizer, entendeu? A banca não tem, porque o teu método te resguarda. Então, saber fazer bibliometria é uma salvação para quem vai fazer pesquisa. Se vai fazer só o ESA, beleza, vai fazer o teu ESA com tranquilidade. Agora, se tem interesse pro mestrado, cara, isso aí vai ser vida, entendeu? Por duas razões. Primeiro, porque tu aprende o método, e tu vai usar o método 1 milhão de vezes. E segundo, porque se tu sai da graduação já com um artigo publicado, cara, tu tá carimbado pro mestrado, entendeu? Carimbado. Eu fui pro mestrado com um artigo publicado em evento. Hoje em dia eu fico pensando como é que eu consegui a proeza, entende? Porque eu não tinha nada nem em periódico ainda. É que a Lívia gostava muito de mim, muito, e queria muito que fosse eu, basicamente, sabe? Mas se fosse uma seleção às cegas, eu não tinha passado. Agora mesmo a seleção do doutorado da UFSC, eu fiz nas cegas, eu não conheço ninguém da UFSC. E eu tirei a nota máxima do currículo. Então, assim, sabe, o currículo te salva. Então, ter artigos publicados no tempo da graduação é a melhor coisa que quem quer ir para o mestrado pode fazer, sabe? É se organizar para fazer pesquisa. E tá assim tendo bolsa lá, Zépica? Ou o corte afetou isso muito? Não, o que acontece? A seleção de bolsas ainda não saiu, né? Não digo nem tu, mas no geral eles estão tendo bolsas, tipo, 20% dos alunos têm bolsa. Não, vai ter. Já saiu que agora em abril vai ser a etapa de seleção, né? Porque a seleção de bolsas acontece depois. E aí, vamos ver. E a bolsa de mestrado também, de doutorado também, é baseada nas suas publicações, né? Teve um corte ano passado, né, que pegou e limitou bastante, né? Com certeza. Mas assim, que eu acho que quando eles cortam, eles se obrigam a usar um critério cada vez mais preciso da seleção, né? Não pode ser para todo mundo, como é que a gente vai selecionar? E eles acabam selecionando quem é mais produtivo, entendeu? Sim.
Então, ter artigo ajuda demais. Ter artigo ajuda até em serviço, em qualquer coisa pública que tu queira fazer de cargo. Por exemplo, vai fazer um concurso para administrador público. Se tu tem artigo publicado em revista, é critério de desempate, sabia? Eu não sabia. Que legal. Títulos e conta como desempate. Então, é um monte de coisa que acontece, tá, sabe? Quando tu entrega o teu diploma de graduação, por exemplo, um concurso para administração pública, para administrador público, precisa ser bacharel em administração. Beleza, teu diploma não serve para nada, só serve para tu poder fazer o concurso e tomar posse. Agora, se tu tem um MBA, aí tu já tá além. Tu já tem mais títulos para entregar. E se tu tem artigo científico publicado em periódico, tu tá muito além, entendeu? Sim. Então vale a pena se dedicar nisso. Eu queria que alguém tivesse me dito isso quando eu estava fazendo a minha graduação, minha vida ter sido mais fácil. Mas aí estás aí com a oportunidade de aproveitar o tempo. Tá, meu velho? Então eu vou mandar esses esquemas tudo ali para vocês ali no grupo. E vamos vendo. Tomara que na semana que vem o Lucas consiga estar com a gente, né? Pra gente poder conversar sobre isso. Até pra tu conhecer ele também. Pois é, pra ele me conhecer também, acho que não me conhece, né? Não sei. Você sabe quem é o Zé? Porque acho que não, eu não cheguei a fazer alguma coisa por cima dele. Eu expliquei que tu fez mestrado, que tá fazendo doutorado e tal. Mas eu cheguei a fazer alguma coisa pra turma dele, de que ele tivesse na turma? Não. Não? Pois é, eu não me lembro. O Felipe que fez. Ah, foi já na turma do Felipe. O Felipe nos deu aula, Entendi. Vamos ver como é que vai ser o esquema. Tomara que dê certo, que ele consiga fazer. Escutou, Lucas? Deixa. Não pode falar mal dele que ele vai assistir o vídeo, né? Mas então tá, Gustavo, qualquer coisa, prende o grito, meu velho, acho que isso aí. Queres falar mais alguma coisa? No Fale agora ou Cale para sempre? Não, acho que era isso. Tranquilo. Obrigado. Beleza, então. Deixa eu pausar aqui.